Trabalho no Hospital Sírio-Libanês há quase 2 anos e já vivi de tudo por aqui. Emergências, pacientes complicados, até aquelas histórias de velhos corredores que todo mundo gosta de contar. Mas nada me preparou para o que aconteceu naquele plantão. Era uma terça-feira. Eu tinha começado o turno às 19 horas e tudo parecia tranquilo demais. Era estranho, na verdade. O hospital é um lugar que nunca dorme, mas naquela noite o silêncio era quase absoluto. Não era o tipo de silêncio reconfortante, mas aquele que faz você se sentir observado. Eu lembro que cheguei a brincar comigo mesma. Só falta aparecer um fantasma para completar. Por volta das 23h30, estava na enfermaria organizando os medicamentos para o próximo turno. Era uma tarefa mecânica, quase automática, mas naquele dia, até isso parecia mais pesado. O silêncio do hospital só era quebrado pelo tic-tac do relógio na parede. Cada segundo parecia mais longo que o outro. Foi aí que ouvi pela primeira vez um som estranho, vindo do corredor. Era baixo, algo que você mal percebe, como se estivesse no limite da audição. Parei o que estava fazendo e prestei atenção. Deve ser alguém da limpeza, pensei. Mas a ideia de alguém trabalhando tão tarde naquele andar não fazia muito sentido. Chamei, hesitante. "Tem alguém aí?" Minha voz ecoou pelo corredor vazio. Nenhuma resposta. Esperei alguns segundos e voltei ao trabalho, tentando ignorar aquele desconforto crescente. Devia ser só cansaço. Pelo menos era isso que eu queria acreditar. Mas então o som voltou. Um pouco mais alto, um pouco mais claro. E dessa vez parecia o meu nome. Carla. Meu corpo inteiro congelou. Minha mente lutava para encontrar uma explicação lógica, mas tudo que eu sentia era o frio subindo pela espinha. Larguei os frascos na bancada e virei na direção do corredor. Estava vazio. Só as luzes fluorescentes e aquelas sombras que pareciam dançar nas paredes. Respirei fundo. Não podia perder o controle. É só coisa da minha cabeça, pensei, mas precisava ter certeza. Comecei a caminhar pelo corredor, olhando ao redor a cada passo. As luzes frias faziam o lugar parecer maior, mais vazio. Cada porta que eu passava parecia mais escura, mais hostil. O som dos meus passos ecoava de forma quase surreal, como se viesse de outra pessoa. Foi então que cheguei na curva do corredor e ouvi de novo, dessa vez, mais alto, mais perto. "Carla!" Meu coração disparou. Me virei de uma vez tentando pegar quem quer que fosse no flagra, mas o corredor estava tão vazio quanto antes. Só que agora, algo estava errado. Uma das portas no final do corredor, a da sala 308, estava entreaberta. Eu tinha certeza de que aquela porta estava trancada. A 308 era uma sala de armazenamento que raramente era usada. Quem teria entrado ali? Minha mente começou a correr. Será que algum paciente entrou? Ou alguém da manutenção? Mas não fazia sentido. Ninguém tinha passado por ali. Ninguém podia estar ali. "Olá? Tem alguém aí?" perguntei, minha voz falhando no final. O silêncio foi a única resposta. Era como se o hospital inteiro estivesse segurando o fôlego, esperando para ver o que eu faria. Eu sabia que deveria simplesmente voltar para a enfermaria, ligar para a segurança e esperar. Mas por algum motivo que até agora não consigo explicar, eu caminhei até a porta. Cada passo parecia mais difícil que o anterior, como se algo invisível estivesse tentando me impedir. Quando finalmente cheguei, empurrei a porta, devagar. Ela abriu com um rangido que parecia alto demais naquele silêncio opressor. O interior estava escuro, mas não completamente. Havia uma luz fraca piscando no fundo, provavelmente de um equipamento antigo. O ar era pesado, úmido, e tinha aquele cheiro estranho de mofo e produtos de limpeza. Dei um passo para dentro, tentando enxergar melhor, e foi aí que percebi. Não estava sozinha. O pânico tomou conta de mim.
Corri até a porta e tentei abri-la, mas ela não se movia. Estava completamente trancada, como se algo do outro lado estivesse segurando. Meus dedos tremiam enquanto eu puxava com toda a força. "Socorro!" gritei batendo na porta, mas o som parecia ser engolido pela sala, como se nem ecoasse. Era inútil. De repente senti o ar mudar. Algo estava ali. Não podia ver, mas eu sabia. Era como se o espaço ao meu redor tivesse ficado menor, como se uma presença invisível estivesse me observando. O frio ficou ainda mais intenso, me fazendo tremer dos pés à cabeça, e então ouvi de novo passos, passos lentos, arrastados, vindo de trás de mim. Minha respiração estava presa na garganta, o coração batendo tão rápido que doía. Não queria olhar, mas era impossível ignorar. Com uma lentidão quase torturante, virei a cabeça para trás, e lá estava ela. A figura estava de volta, mais perto dessa vez, parada ao lado de uma das prateleiras. Mas agora eu podia vê-la claramente. Ela era errada, como se não fosse algo que deveria existir. A pele era pálida, quase cinza, esticada sobre ossos finos demais. Os olhos eram completamente negros, profundos como um abismo. E o sorriso? Aquele sorriso era o pior. Lábios finos e rachados, curvados de uma forma que parecia antinatural, como se ela estivesse se divertindo com meu medo. "Carla!" Ela sussurrou de novo, dessa vez com uma clareza assustadora. Era como se cada sílaba estivesse sendo arranhada dentro da minha mente. Eu tentei recuar, mas bati contra a porta. Minhas pernas pareciam de borracha, incapazes de sustentar meu peso. E então ela começou a se mover, lentamente, como se quisesse prolongar meu desespero. Os passos dela não faziam som no chão, mas eu podia sentir cada um deles, como se o ar ficasse mais pesado a cada vez que ela se aproximava. "Por favor", sussurrei, sem nem saber o que estava pedindo. Mas ela continuou vindo, cada vez mais perto. Quando estava a poucos metros de mim, a luz da sala começou a piscar de novo, e a cada piscada, ela ficava mais perto. 1 segundo, 2, 3... E então, no escuro completo, eu senti. Algo tocou meu ombro. Foi como se um choque percorresse meu corpo. Um frio cortante como lâminas, atravessando minha pele. Gritei, me jogando para o lado, e quando a luz voltou, ela estava ali, a centímetros de mim. A mão dela estava estendida, os dedos longos e finos, quase como garras. O sorriso dela cresceu, e os olhos pareciam me puxar, me forçando a olhar. "Você não vai sair", ela disse com uma voz que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Foi quando ouvi, abafado, mas inconfundível, alguém batendo na porta. "Carla, Carla, está aí?" Era a voz do segurança. Por um instante senti uma onda de esperança. "Por favor, me tira daqui!" gritei, minha voz trêmula, enquanto a coisa na sala parecia se mover mais rápido na minha direção. As luzes piscavam freneticamente e eu sabia que tinha pouco tempo. A porta sacudiu do outro lado. Ouvi o som de chaves, depois uma pancada forte. Ele estava tentando arrombá-la. "Aguenta firme", ele disse, e eu podia ouvir o esforço em sua voz. A figura, ou seja lá o que fosse, estava perto agora. Eu podia sentir sua presença, tão próxima que o frio parecia congelar minha pele. Não tive coragem de olhar. Fechei os olhos e rezei para que o segurança conseguisse, antes que fosse tarde demais. Finalmente a porta se abriu com um estrondo, e a luz do corredor invadiu a sala. "Vem!" ele gritou. Mas eu estava paralisada. Só consegui me mexer quando ele entrou e me puxou pelo braço. O som que veio de trás de mim era aterrorizante. Um grito agudo, quase humano, mas cheio de ódio. Não olhei para trás. Não queria ver. Corremos pelo corredor, e o som dos passos parecia nos seguir. Ou talvez fosse só minha imaginação. Só parei quando chegamos à recepção.
Meu corpo tremia, o coração disparado. O segurança olhou para mim, confuso, mas preocupado. O que aconteceu lá? Por que você estava trancada? Não tinha ninguém no andar inteiro. Eu não consegui responder. Apenas balancei a cabeça, ainda sentindo aquele frio estranho nos ossos. E no fundo da minha mente, uma certeza me assombrava. Seja lá o que estava lá dentro, ainda não tinha ido embora. Até hoje, eu evito passar perto do hospital sírio-libanês à noite. Tem coisas que a gente simplesmente não consegue explicar, mas eu sei o que senti naquela sala. Não era normal, não era humano. Se você gostou desse relato, deixe seu like e compartilhe com alguém que também adora uma boa história de terror. E agora eu quero saber: você já passou por algo estranho assim? Já sentiu uma presença que não sabia explicar? Conta nos comentários. E se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos relatos assustadores. Até a próxima, se você tiver coragem.